nesta aula vou falar sobre duas modalidades: aquisição à vista e portabilidade. Iniciamos então com a modalidade aquisição à vista. Nesta modalidade não tem financiamento imobiliário. O cliente vai pagar o vendedor com recursos próprios e o saldo da conta do fundo de garantia, sendo necessário o enquadramento nas regras de utilização do fundo de garantia. Estas regras já foram citadas nas aulas anteriores. Mesmo sendo dinheiro do cliente, é necessário fazer o enquadramento. Outra coisa importante também é que é necessário iniciar o processo na agência de relacionamento do cliente. Antes de qualquer coisa, escolher a agência. Vai ser necessário apresentar os documentos pessoais dos compradores, dos vendedores e do imóvel e passar pela etapa de avaliação de engenharia. E um parêntese aqui, para informar que teremos aula específica de documentação. Então, não se preocupe com os documentos que nós vamos ter no módulo seguinte: documentação, fluxo e a etapa de cada modalidade. Continuando, quando tudo estiver conferido pela agência, vai ser liberado a minuta da escritura pública de compra e venda para ser lavrada no cartório de notas. Mais um parêntese aqui importante: quando tem financiamento bancário, o cliente ele recebe do banco o contrato de financiamento, que vai ser assinado pelo banco, e neste caso, quando o banco libera, como o banco tem fé de escritura pública, não é necessário fazer escritura pública no cartório de notas. O contrato de financiamento ele vai substituir a escritura definitiva de compra e venda. E o cliente não paga por este documento, já que o banco já libera o contrato de financiamento. Agora, quando se trata de aquisição à vista, o banco ele não está financiando o imóvel, então é obrigatório que a escritura definitiva de compra e venda seja feita pelo cartório de notas. Então, continuando, o cliente de posse da minuta, ele solicita a escritura no cartório de notas de sua preferência. Então, uma vez liberado, uma vez já editada, com todos os dados, assina os compradores, os vendedores e o banco também, para depois seguir para o registro no cartório de imóveis. Agora uma pergunta: quais bancos que financiam ou que fazem esta modalidade? Veja, por se tratar de uma política interna de cada banco, o ideal é que o cliente verifique diretamente com o seu gerente de relacionamento. Já aconteceu vários casos de alguns bancos privados ofertarem ao seu cliente a opção e outros casos não. Em via de regra, a maioria das pessoas que têm interesse nessa modalidade, eles fazem com a Caixa Econômica Federal. Como é uma operação que não tem financiamento, ela não é feita pelo correspondente, e sim diretamente na agência, ok? Vamos agora então detalhar a questão dos limites. O valor mínimo de compra e venda, R$ 1,5 milhão. Cota máxima de financiamento, também 80%. Sempre 80%. Regra da cota, o menor valor entre valor de venda e valor de avaliação. Veja que em todas as modalidades é sempre as mesmas regras, com respeito à avaliação e o limite, exceto quando for construção que envolve o orçamento. Necessário o enquadramento nas regras de utilização do fundo de garantia, certo? Isso aí tem que ser observado. Se o cliente, onde o cliente mora, onde ele reside, se tem imóvel financiado, se tem imóvel quitado. Ok? Vamos agora para a segunda modalidade desta aula, que é sobre portabilidade de crédito. Pouca gente sabe ou tem conhecimento que o banco trabalha com portabilidade de crédito, da mesma forma que existe portabilidade de telefone celular, certo? Então, o cliente, na verdade, é a transferência do financiamento imobiliário para outra instituição. A maior dúvida dos clientes a respeito do que pode ser permitido na portabilidade.
Isto porque em algumas agências a desinformação é grande e às vezes, por desconhecimento, não passa a informação correta para o cliente. Informam somente que é possível fazer redução da taxa de juros, quando na verdade a portabilidade é possível também fazer outros tipos de alteração. Então, vou passar para vocês o que pode ser alterado e o que não pode na portabilidade, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é que pode ser alterado? Pode ser alterado as taxas de juros, que na verdade esse é o motivo principal da portabilidade. Então, muda a taxa de juros e, neste caso, consequentemente, vai reduzir o valor da prestação. Pode mudar a tabela price para a tabela saque ou da tabela saque para a tabela price. Caso o cliente esteja numa situação que ele tinha comprado há 2, 3 anos atrás, há 5 anos, ele tinha optado pela price por uma questão realmente de opção, e neste momento ele já possa assumir uma prestação maior, ele pode fazer a portabilidade e trocar a tabela. A mesma coisa o inverso. Quando o cliente está numa situação apertada e ele precisa baixar o valor da prestação, então ele pode alterar da tabela saque para a tabela price. O que não pode ser alterado são os valores de saldo devedor. Isto não pode ser alterado. Então, se o cliente pretender fazer alguma amortização, ele tem que fazer ou antes ou depois da portabilidade. Mas o valor, ele é exatamente o valor do débito. Outra coisa também que não pode ser alterado é o prazo. O prazo, o cliente fechou um prazo de 360 meses, pagou 20 meses, tem um remanescente de 340. Então, esta parte de 340, ela tem que ser cumprida. Saldo devedor e o prazo. Outra coisa que não pode ser alterado é com respeito aos participantes da proposta. Tem que permanecer os mesmos participantes. Detalhe importante, as linhas com recursos do FGTS, que é Minha Casa Minha Vida, ou Procotistas, Minha Casa Minha Vida ou Procotista, não tem direito a fazer a portabilidade, não é passível de portabilidade. E a documentação necessária, e uma dúvida é saber como saber se é viável fazer a portabilidade. Precisa apresentar, então, o extrato da prestação do banco de origem para que possa ser feito uma pesquisa, um estudo, se é realmente viável ou não. E quais são as despesas que o cliente vai ter na portabilidade? Veja, é um processo de financiamento. Então, ele vai passar pela aprovação do crédito, vai passar pela avaliação de engenharia, certo? O que não vai ter de despesa nesse processo é exatamente ITBI, porque o imóvel já foi passado ITBI e registro. É necessário fazer apenas uma verbação. Esta verbação é informando a baixa de um banco e informando o financiamento pelo banco atual. Lembrando que não se trata de registro. Eu já vi corretores ou clientes receberem informação equivocada que ele iria pagar um novo registro, quando na verdade isso não acontece, não é um registro, é uma verbação. Então vamos lá, bancos que operam com a portabilidade, todos eles, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco Inter e o Banco Santander. As condições de financiamento da portabilidade, eles vão seguir as regras do banco que você está aportando, que já foram as informações das aulas anteriores. Então, digamos, se você vai sair para um banco, determinado banco, para o Banco do Brasil, então o Banco do Brasil, na hora que ele está recebendo aquela portabilidade, você vai se enquadrar dentro das normas do Banco do Brasil, das normas e as condições da linha. Por exemplo, se você está num banco que não tem o pula-parcela, que não tem a opção de carência, automaticamente você vai para o outro banco, você vai ter aquelas opções do pula-parcela, que é uma opção do banco que você está aportando. Ok? Dúvidas? Estamos à disposição. Te encontro na próxima aula.